Bitcoin. Cara, essa moedinha digital fez uma galera aí botar uma grana no bolso. E sabe o pior? Que ele não tem só essa parte financeira, ele tem duas vertentes. Então ele tem a parte financeira e a parte da revolução. Provavelmente você tá aqui por conta da parte financeira, que você quer botar uma grana no bolso, realizar louco e ficar rico. Mas o que muita gente deixa passar é a parte da revolução, os ideais por trás do Bitcoin. E você vai sair desse vídeo entendendo completamente o que é a parte financeira e também como ela se conversa com a parte da revolução. Qual que é o verdadeiro significado do Bitcoin? Show, mano. Então agora vamos para a parte financeira do Bitcoin. Cara, parte financeira tem como principal objetivo Bitcoin ter a proteção financeira. Proteção do que, você me pergunta? Proteção contra a inflação. Por que contra a inflação? A inflação não é 5, 6%. Quando a gente investe na bolsa, a gente não tem um retorno ali de 8, 10%, 12% ao ano que supera a inflação? Cara, não. Vamos entender melhor essa parte. Qual que é a causa da inflação? A inflação não é o IPCA. O IPCA, se você já é do mundo do investimento, você sabe que é um índice que o governo ele passa para a gente, o Estado passa para a gente, fala que a inflação é 5% ao ano, 4% ao ano. Só que se você pega de janeiro de um ano até janeiro do outro ano e compara os preços das coisas que você compra, cara, você vai ver que passa longe de ser 4% ao ano, tá ligado? Vai beirando ali os 20% ao ano. Mas beleza. Se o IPCA não é inflação, o que que é inflação? A inflação é a expansão da base monetária. Mas para a gente entender isso melhor, eu trouxe aqui uma historinha da ilha que a gente vai entender bem. Pensa o seguinte, pensa que tem uma ilha deserta lá, sozinha, e tem algumas pessoas morando nessa ilha. Tem lá a pessoa que faz, que constrói as coisas, tem uma outra pessoa que caça, tem uma outra pessoa que pesca, tem uma outra pessoa que tem ali uma explotação de frutinha. Beleza. E esse pessoal, eles utilizam a concha como moeda de troca. Então, uma concha equivale a um peixe, duas conchas equivale a uma enxada, por exemplo, e tudo mais. Mas imagina que em um certo dia teve uma chuva forte e o mar ele avançou mais na ilha, a maré avançou mais na ilha e trouxe mais conchas. Só que o pessoal ali, teve algumas pessoas que viram essas conchas antes que os outros. E esse pessoal pegou todas as conchas que vieram a mais e não contaram pra ninguém. E aí, da noite pro dia, eles começaram a gastar o dobro do que eles gastavam. Então, se antes aquela pessoa comprava um peixe por dia, agora tá comprando 2 peixes, 3 peixes por dia. Só que isso tem um problema, porque ocorreu ali a expansão da base monetária, tem mais moedas ocorrendo naquela ilha, só que a produtividade não aumentou. Por mais que tenha mais dinheiro, não tem mais peixe do que tinha antes. Não tem mais, carne do que tinha antes. Então o que acontece? Naturalmente, conforme esse dinheiro ele vai circulando na ilha, o preço das coisas ele vai aumentando. E aí que ocorre o aumento de preço, né. Então quando a gente fala: "Ah, a inflação é o aumento dos preços", cara, isso não é verdade. Por que que isso não é verdade? O aumento do preço ele é, na verdade, uma consequência da inflação. A inflação de verdade, ela é o aumento da base monetária. E por que que o pessoal fala que a inflação é, é o aumento dos preços? Isso aí é uma deturpação da narrativa que o governo faz. Então, porque pensa, se o governo fala que a inflação é o aumento do preço das coisas, quem que é o vilão? É o empresário, é o dono do mercado que está aumentando os preços porque ele quer lucrar mais, o que não é verdade. Então, tipo, tem essa como posso falar assim, essa narrativa, né. Quando o Estado se o Estado falar que a inflação, na verdade, é o aumento da base monetária, e quem controla a base monetária é o Estado, que tem o poder de emitir novas cédulas, de emitir novo dinheiro, aí quem vai ser o vilão? Vai ser o Estado. E você pode pensar: "Ah, mas isso a gente não tem hoje em dia". Cara, a gente vive isso hoje em dia sim, porque o Estado, ele tem controle da máquina de imprimir dinheiro. Então ele não só ele pode, como ele faz. Ele pega, ele imprime esse dinheiro, ele distribui esses dinheiros para os amigos dele, então, para político, para banco, para projeto isso, para projeto aquilo, para instituição isso, instituição aquilo. Só que nesse primeiro momento que ele começa que ele imprime e vai distribuindo aos poucos ali para as pessoas, para os amigos do rei, esse dinheiro não gera ali um aumento dos preços.
Mas conforme esse dinheiro vai circulando na sociedade, aí sim esse aumento de preço vai ocorrer. E sabe quem paga o preço disso? A gente, os trabalhadores. Por quê? Por conta que o Estado ele imprime mais dinheiro, tá ligado? Acontece naturalmente o aumento dos preços das coisas, só que o trabalhador ele não teve um aumento na renda dele proporcional a isso. Por quê? Porque não gerou, não teve produtividade a mais. Ele veio o dinheiro criado do nada. E o Bitcoin vai justamente contra isso, porque o Bitcoin ele é finito, entendeu? Não vai existir nunca mais do que 21 milhões de Bitcoin no mundo, nunca vai existir mais. Então não tem como, gerar inflação. O Bitcoin, ele é, uma moeda que ele não tem como aumentar, assim, a base dela, e isso acontece, ele ocorre, né, isso daí causa uma proteção contra a inflação, porque a gente acabou de ver que a inflação é o aumento da base monetária. Então é exatamente isso que o Bitcoin, ele vai contra. Por quê? Porque o Bitcoin, ele também é uma reserva de valor. Como eu falei, ele é finito. Cara, não vai ter mais Bitcoin do que 21 milhões. Quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser para minerar Bitcoin, para conseguir Bitcoin. Isso vai fazer com que o preço das coisas, desculpa, que o preço do Bitcoin só aumente. Tá ligado? Quem comprou lá Bitcoin lá em 2015, tá ligado? 2014, 2012, cara, se essa pessoa comprou bastante Bitcoin, hoje essa pessoa aí já tá rica, tá ligado? Porque ele é uma reserva de valor. O Bitcoin, ele não é um investimento, ele é uma reserva de valor. E falando sobre investimento, a pessoa pode falar: "Ah, mas lá a bolsa, nas minhas ações, aqui na renda fixa, tá mostrando que eu tô tendo um ganho de 12%, 15%". Cara, o que que adianta você ter um ganho de 12% ao ano se a inflação de verdade é 20, tá ligado? Tipo, a expansão da base monetária foi 20% de um ano para o outro. O que que adianta você ter 15%? Você ainda vai estar fudido, você vai estar se fudendo mais devagar, mas ainda vai estar fudido, tá ligado? E o Bitcoin ele vem para solucionar isso. Um outro ponto do Bitcoin, cara, ele tem privacidade. De verdade, a polícia não vai tirar de você, o Estado ditador não vai tirar de você, a ex-mulher revoltada que terminou com você, que quer seu dinheiro, cara, não tem como tirar de você. Se você fizer a custódia da maneira correta, ninguém tira o seu Bitcoin. E aqui eu até coloquei inflacionário, acabei escrevendo um negócio ao contrário, né? Mas o que era para estar correto aqui era que o Bitcoin ele não sofre com a inflação justamente por ser finito, como não tem como expandir a base monetária do Bitcoin, a gente não tem esse desvalorização da moeda, entendeu? No poder de compra nesse sentido. Beleza. Então é essa aqui a parte financeira, né? A gente já entendeu que a inflação ela é expansão na base monetária, que o Bitcoin eles vêm e resolve esses problemas. Outra coisa, né? A gente falou aqui da privacidade. Porra, não tem como tirar de você o Bitcoin se você fizer da maneira correta. Então isso, cara, imagina, o pessoal fala, ouro como reserva de valor. Mano, não tem como você, sei lá, tirar o ouro facilmente do seu país. Se você tá no Brasil, você tem seu patrimônio em ouro, eu quero ver você tirar todo o seu patrimônio daqui e ir para um outro lugar, tá ligado? Não tem como. Uma coisa que eu acho muito legal também do Bitcoin como reserva de valor, que ele é muito bom também para pessoas pobres. Cara, qual pessoa pobre aí que vai ter dinheiro para comprar ouro, tá ligado? Para comprar de uma forma considerável de ouro, ou talvez para comprar joias, ou talvez para comprar ali quadros de artista, comprar arte para fazer reserva de valor. Cara, a pessoa pobre não tem isso. Já com Bitcoin, com R$ 10 você já consegue comprar Bitcoin, tá ligado? Tanto na Binance, na Bipa aí, com R$ 10 você já consegue garantir aí essa reserva de valor. Então ela é totalmente democrática, tá ligado? Descentralizada e democrática. Boa. Então beleza. Parte financeira aqui já era. Agora vamos da parte da revolução e privacidade.